Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estudos do Protocolo de Suporte Básico de Vida. Eu tenho recebido muitas perguntas nos vídeos aí a respeito se eu estou estudando para o concurso ou se eu já sou militar. Eu já sou militar do Corpo de Bombeiros já tem 18 anos, então eu entrei em 2004. Então eu estou fazendo os vídeos aí para tentar ajudar quem está entrando. Muitas pessoas, depois que estão na corporação, precisam fazer provas e necessitam do conhecimento desse protocolo. Então, é justamente para isso que eu estou fazendo os vídeos, beleza? Então, vamos aí para mais um vídeo, dando sequência aí no nosso assunto. Hoje é hemorragia externa. Então, sendo bastante direto, tá? Caso tenha alguma dúvida, volte o vídeo aí um pouquinho para poder esclarecer. Se a dúvida persistir, manda a dúvida aí nos comentários que, na medida do possível, eu vou respondendo, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, reconhecimento. Presença de sangue oriundo de ferimentos observada preferencialmente durante a avaliação primária. Então já de imediato aí será possível verificar esse sangramento aí na avaliação primária. Com ou sem sinais de palidez, sudorese, taquicardia e taquipneia e taquicardia. À medida que a hemorragia vai evoluindo, esses sinais aqui vão aparecer, beleza? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui na conduta? Primeira coisa, sempre avaliar e priorizar a segurança no atendimento. 2. Iniciar a avaliação primária pelo XABCDE e intervir conforme necessidade. Esse 3 aqui é extremamente importante. Ó. O controle das grandes hemorragias exsanguinantes devem ser prioridade e executado na letra X da avaliação primária. Ou seja, é o primeiro caso aqui, ó. Certo? O que a gente vai ver aqui ainda? Ó? Primeiramente, o socorrista deverá realizar a compressão direta de forma manual, utilizando gases, atadura, compressas de campo. Se houver saturação do sangue, deverá acrescentar mais gás. Se houver saturação do sangue, saturação com o sangue, deverá ser acrescentado mais ataduras e gases, não retirando as saturadas para não perder o processo de coagulação. Então não pode retirar aqui, tá? Não pode retirar. Para não perder o processo de coagulação. A compressão deverá ser no mínimo de 10 minutos, devendo ser realizada mediante curativo compressivo, certo? Então vamos visualizar ali um corte na mão. Ao invés de você chegar como bombeiro, como socorrista, chegar e colocar a sua mão em cima ali direto naquele ferimento, você vai utilizar esses materiais que eles falaram aqui, ó, que o manual disse: gases, ataduras e compressas. Coloca sobre o ferimento e aí sim vai fazer pressão em cima durante pelo menos 10 minutos. E nesse período aí, caso coagule ali o sangue coagule, você mantém aquele material ali em cima, não retirando, certo? Esse aqui foi o primeiro caso. O segundo caso, caso a compressão direta não seja efetiva e considerando lesões de extremidades. Então, olha só, não sendo efetiva, vamos até mudar a cor aqui, ó. Então, a compressão direta não sendo efetiva, essa cor não ficou legal. Então, ó, agora vai ficar melhor. Compressão direta não seja efetiva e ainda considerando lesão de extremidade. Então, são as duas coisas e tem que acontecer as duas coisas. Compressão direta não efetiva e considerando lesões de extremidades. Faça o torniquete, seguindo as seguintes etapas. Então, para fazer o torniquete, a gente vai seguir essas etapas aqui, ó, tá? Então, nós paramos, vamos ver aqui, que é o terceiro, vai até o oitavo.
Então é daqui, ó, o torniquete vai seguir até o 8 aqui, ó, torniquete. Beleza? Então vamos lá, ó. 1. Aplique o torniquete de forma proximal à virilha ou axila do membro lesionado. Esse de forma proximal aí, visualiza comigo assim, ó, o membro superior, o braço e antebraço, tá? A parte distal, mais distante do tronco, é a mão, ou seja, os dedos ali são a parte do membro superior mais distal, mais distante, né? Mais distal é uma redundância, é a parte distal do membro em relação ao tronco. E a parte proximal seria a axila, certo? Então, o que é esse proximal aqui? É justamente isso, é a região mais próxima da virilha ou da axila, ou seja, mais próxima do tórax. Então, aplique o torniquete proximal à virilha ou à axila do membro lesionado. Se for do membro superior, será da axila, e se for do membro inferior, a virilha. Podendo ser aplicado um segundo torniquete, então aplique um primeiro, né, e depois um segundo. Pode ser aplicado, esse daqui não é obrigatório. Podendo. Um segundo torniquete 5 centímetros acima do membro lesionado. Então, vamos supor no membro superior. Você vai aplicar um torniquete próximo à axila e, em seguida, um segundo torniquete 5 centímetros próximo da lesão. 2. Aperte o torniquete até cessar a hemorragia, até que a hemorragia cesse. Então, você vai apertar esse torniquete até que o sangue pare de sair do corpo ali da pessoa. 3. Deixe o torniquete visível, deixa ele visível e mantenha a monitoração de forma constante. 4. Anotar a hora da aplicação e fixá-lo no torniquete. Então, são duas coisas aqui que estão relacionadas. Você tem que deixar o torniquete visível, porque você pode fazer um torniquete, vamos supor, né, de fazer de forma errada. Você faz um torniquete ali no membro superior e depois você vem com uma atadura, com uma faixa e cobre o torniquete. Está errado. Você tem que fazer o torniquete e deixar ele visível, a amarração visível, certo? E em seguida anotar de preferência no torniquete, fixar no torniquete, para que a hora que você fez o torniquete fique visível ali. Por que é importante anotar essa hora, esse horário? Porque o torniquete poderá ser mantido por até 120 minutos, sem risco de lesão em nervos e músculos e gangrena, certo? Então pode ficar até 120 minutos. 6. A cada 120 minutos ou 2 horas, o torniquete deve ser afrouxado. Então, o limite máximo é 120 minutos e quando chega a esse tempo deve ser afrouxado. Raciocinem comigo. Na maioria dos casos, principalmente em cidades pequenas, o atendimento do local do acidente até o hospital não vai demorar mais que 10 a 20 minutos. Tá? Então você chegou a fazer um torniquete, esse torniquete não vai ser afrouxado por você, mas é fundamental você saber o horário, anotar o horário que ele foi feito, para chegar no hospital e informar. Pode acontecer, caso o acidente tenha sido em uma zona rural, algum lago, rio, em cidades pequenas, que isso aqui vai acontecer. Você mesmo tem que afrouxar o torniquete, porque o trajeto vai demorar mais que 120 minutos. Mas são raras exceções. Em cidades muito grandes, em centros urbanos muito grandes, pode acontecer de você também ter que afrouxar o torniquete. Mas eu acredito que vão ser raras as exceções, tá? Na maioria das vezes você vai levar o torniquete, anotar lá, fazer o torniquete, arrochar o torniquete, anotou a hora, quem vai desafrouxar é o médico dentro do hospital. Então vamos lá de novo, 6. A cada 120 minutos, 2 horas, o torniquete deve ser afrouxado, uma obrigação, até que ocorra a irrigação do membro. Se a hemorragia parou, caso ali o seu curativo compressivo tenha dado resultado, além do torniquete,
Se a hemorragia parou, faça um curativo compressivo e monitore. Caso a hemorragia não tenha parado, vai reapertar o torniquete por mais 2 horas e monitore. 7. Ainda sobre o torniquete, caso seja necessário, imobilize o membro lesionado, evitando o agravamento da lesão. Esse caso aqui de imobilizar pode acontecer caso tenha situação de fratura exposta, de fratura aberta, amputação do membro lesionado, esmagamento. Então, às vezes é interessante fazer essa imobilização para evitar agravar lesões durante o transporte ali, pois o membro pode ficar balançando. 8. O torniquete deverá ser mantido até que a equipe de saúde assuma a vítima e adote a melhor conduta caso que o caso requeira. Essa equipe de saúde aqui vai ser a equipe intra-hospitalar. Todos esses pontos aqui, que eu destaquei de 1 a 8, está relacionado com o torniquete aqui, o segundo caso. Agora a gente vai dar sequência nas condutas, beleza? Então, quarto ponto em relação à conduta do atendimento do controle de hemorragia de uma forma geral. Prevenir e fornecer suporte ventilatório conforme demanda. 5. Realizar avaliação secundária se a vítima estiver estável. Esses pontos aqui são muito parecidos com as condutas anteriores de vários procedimentos. 6. Estabilizar e priorizar a movimentação, prancha scoop, elevação cavaleira, rolamentos no solo e posicioná-la sobre a prancha, certo? 7. Observar o algoritmo de restrição de movimentos da coluna vertebral. 8. Informar as condições da vítima ao centro de operações. Caso a vítima esteja muito grave, é sempre interessante informar o centro de operações para que esse centro de operações entre em contato com a unidade hospitalar que vai receber a vítima. Ou ainda, pedir suporte avançado e transportá-la para o hospital regulado de referência. Pode ser pedido, caso seja necessário, o transporte muito longo, que o suporte avançado encontre o suporte básico durante o trajeto. Pontos de atenção aqui, vamos até mudar a cor aqui, porque são pontos de atenção. Esses próximos pontos aqui, tá? Então, o primeiro ponto, para o torniquete, preferencialmente utilize torniquete tático, preferencialmente, seguindo orientações do fabricante, ou utiliza-se um meio de fortuna. Esse um meio de fortuna aqui é um meio de improvisação, certo? Aí aqui na frente ele vai dar um exemplo, como uma faixa de tecido de 10 centímetros de largura. No suporte básico de vidro normalmente tem a bandagem triangular, que é um exemplo desse tipo de material aqui para poder fazer o torniquete. Esse daqui é uma proibição. Vamos até mudar a cor aqui, porque é uma proibição. Não utilize arames, fios ou similares para não agravar as lesões. O socorrista poderá realizar a compressão. Vamos voltar para nossa só para o lápis. O socorrista poderá realizar uma compressão arterial anterior ao ferimento antes que seja colocado o torniquete. Pessoal, isso aqui é muito interessante, mas para fazer isso vocês precisam do conhecimento de anatomia, onde estão esses vasos, essas artérias, antes de fazer o torniquete. Por exemplo, você tem uma lesão na mão, certo? E você vai fazer uma compressão na artéria braquial, que fica, por assim dizer, abaixo do bíceps. Então você pode fazer uma compressão arterial da artéria braquial, enquanto é preparado por outros socorristas o torniquete. Tá? Esse é apenas um exemplo. O manguito do esfigmomanômetro é um recurso viável e disponível na unidade básica de resgate. Pessoal, esse manguito esfigmomanômetro, para quem não conhece, é aquele material que coloca no braço para ferir pressão, certo? Então você pode utilizar ele para fazer o torniquete. Ele vai ter um material de tecido de mais ou menos 10 centímetros de largura, tá?
Então vai ser o material adequado para fazer o torniquete. Apesar de poder utilizar a compressão direta nesses casos, não se deve perder tempo ou retardar a colocação do torniquete, pois cada hemácia é importante no processo de homeostase. Então, você vê ali uma amputação e você vê que não vai ser possível conter essa hemorragia de outra forma a não ser com torniquete. Então, não perca tempo e não retarde a colocação do torniquete em casos visíveis que somente o torniquete vai resolver. E por último, isso aqui é importante também, vamos mudar a cor aqui, porque isso aqui é extremamente importante de vocês saberem. Caso a hemorragia seja em áreas de transição, pescoço, ombro, axila e virilha, deve ser realizada a compressão direta. Então, a área de transição, olha só, o pescoço está ligando a cabeça ao tórax, o ombro está ligando, o ombro e a axila está ligando o membro superior ao tórax, e a virilha está ligando o membro inferior ao tórax. São locais, regiões de transição. Então, nesses casos aqui, deve ser realizada a compressão direta. Tá vendo que algumas coisas, né, eu coloquei outras cores para vocês verem que é extremamente importante. Esse fluxograma aqui, em caso de prova, eu não acredito que caiu o fluxograma dessa forma aqui, mas é extremamente interessante a gente ver isso aqui, porque para atendimento é fundamental. Olha só, ó, compressão direta. A gente vai fazer, fez a compressão direta. A hemorragia, o que a gente vai se perguntar? A hemorragia foi controlada? Caso tenha sido, continuar a avaliação. Ou seja, a gente vai verificar outras lesões, verificar fraturas, fazer uma análise ali de pressão arterial, oxímetro, né? Questão de oxigênio do sangue e batimentos cardíacos. Caso a hemorragia não tenha sido controlada, não foi controlada, onde é o local de hemorragia? É em extremidade? Está claríssimo que é o torniquete. E aí, continuar a avaliação. É no tronco a hemorragia? A pessoa foi esfaqueada, tomou um tiro, caiu algum objeto que transfixou no tronco. O que vocês vão fazer? Curativo compressivo. Então, onde que se faz torniquete? Extremidades. Tanto nas outras partes do corpo como no tronco, curativo compressivo, tá? Bom, dessa forma aí a gente encerra. Hoje, hemorragia externa. Tá? Então, a gente fecha hoje hemorragia externa e estamos aí dando sequência ao nosso estudo, certo? Na medida do possível, vocês vão mandando as dúvidas aí, compartilhem o vídeo. Se tiver alguma crítica, pode colocar aí também que a gente tenta melhorar. Vou tentar fazer o melhor aí nos próximos vídeos. E desejo a todos vocês bons estudos e fiquem com Deus.